Olá amigos internautas, bem-vindo ao meu canal TV UFO Investigações Paranormais. Da onde eles vêm, quem são e para onde vão e o que querem agora no Rio Grande do Sul. O que são essas luzes estranhas que estão aparecendo nos céus do Rio Grande do Sul? Controle Elza 3406. Prossiga. Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, 3406. Nós informamos para o centro anteriormente, antes da descida, e eles nos reportaram que já teve reporte ontem das mesmas luzes no mesmo local. Informar as milhas, mas estão bem altas. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Muito obrigada pela informação, 3406. Sentido sul do estado. E as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. O ciente, o pessoal da torre informou que também avistou, porém diz que elas estão paradas. E a princípio não interferem na aproximação. Gente, obrigado. Por gentileza, as luzes elas estão apontadas para o sul? 3406 da torre tem condições de informar? Elas estão, a gente está visualizando elas ao sul de Porto Alegre. Mais ou menos na proa 220. Elas aparecem por vezes e somem, apagam e usam e somem, aparecem novamente. A gente está visitando já faz mais de meia hora. Perfeito, obrigado. Elas apareceram ontem também, nós estávamos aqui, mas elas aparecem bem na hora que nós estamos para o norte. Elas estão na nossa cauda, não dá para ver. Vou aí. Valeu. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. O estranho é que essas luzes agora estão aparecendo sobre os céus do Rio Grande do Sul. Você pode ver essa imagem, essa luz ofuscante e brilhosa, ao mesmo tempo despeja as luzes menores sobre os céus da nossa grandiosa Porto Alegre, causando a nós um tremendo mistério e também nos deixando assustado. O que poderia ser isso? Da onde essas esferas vêm? Da onde vão? Quem são? Seria treinamentos militares? Drones? Não sabemos. A imagem é impressionante que nos deixa até curioso, amigo internauta, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Essa esfera largando pequenas esferas luminosas que foram vistas sobre os céus de Porto Alegre e outros municípios de cidades do Rio Grande do Sul. Isso desperta a curiosidade até mesmo dos grandes pesquisadores e ufólogos que hoje se encontram na pesquisa sobre esses seres e essas lindas esferas intrigantes que nos deixa ao mesmo tempo curioso e com medo. E você, amigo internauta? Qual a sua decisão no seu pensamento agora nesse momento? O porquê vieram agora deslocar esses estranhos objetos sobre os céus do Rio Grande do Sul, sendo que em outras partes do Brasil também já apareceu, mas não em tamanha persecução sobre o nosso estado? E o estranho é que outros fatos ocorridos também aconteceram em outros países e outras cidades. O curioso que nos deixa até mesmo assustado, para nós ficarmos pensativos se estamos preparados para receber esses seres estelares de outros planetas com as suas máquinas maravilhosas. Estamos preparados? A população está preparada? Pode causar um pânico, uma derradeira euforia
sobre esses seres iluminados como se viesse de um filme de ficção científica. O curioso ou não que eles estão aí. E não sabemos como lidar, se nem o nosso próprio governo sabe lidar por si próprio, pelas coisas obscuras e misteriosas do mundo, assim como os outros países já estão avançados em buscas de conhecimentos para poder entrar em contato com esses seres. Há quem diga, pela teoria da conspiração, que esses seres até têm tratados galácticos com as grandes potências do mundo, como Estados Unidos, Rússia, Japão, China e demais. O curioso e o fato é que nós, simples humanos, que andam no dia a dia do corre-corre do seu trabalho, não sabemos o que podemos acontecer se acontecesse a chegada desses seres. Será que estão se aproximando pelas coisas que estão acontecendo no mundo, as tragédias, guerra, destruições, fome, lutas e outras coisas a mais? Será que somos descendentes dos seres das estrelas? Eu vos pergunto em casa, aí nesse momento, você se acha preparado para receber esses seres alienígenas? Não sabemos o que eles vêm buscar aqui no nosso planeta? Ou será que somos da origem deles? O incrível não é que nos chama a atenção essas incríveis máquinas maravilhosas que despertam e aguçam a nossa curiosidade de conhecê-los, como funcionam essas naves. Chama a atenção e nos deixa alucinados quando elas aparecem, nos deixando cheios de dúvidas e perguntas que nem o próprio nosso governo e de outros estados, países, o mundial não sabe responder. O curioso que chama a atenção quando nos passa e aquilo nos marca para a vida toda. Posso dizer isso para você, amigo internauta, gaúcho, paulista, carioca, não importa a sua raça ou etnia. O intuito aqui é a curiosidade de descobrir esse mistério. E até quando vamos nos esconder isso? Talvez o governo não queira falar sobre isso, com medo de causar um caos sobre o nosso mundo, ou planeta, ou população, nos deixando à beira de um cataclismo de perguntas sem respostas. Já é sabido que isso é falado desde os tempos de Cristo, que esses seres existem, desde as civilizações egípcias, os Anunnakis, os reptilianos, dos Greys. Mas quem são eles realmente? Já foi até falado que a própria Igreja Católica esconde o oculto sobre esses seres e essas naves que aparecem até supostamente em pinturas católicas. Há quem diga que Jesus também era um ser híbrido de outra galáxia. Verdade ou não, não sabemos. A nossa mente precisa se alimentar e saber a realidade desses fatos. Temos que se unir, amigo internauta, que você está no seu trabalho, na sua casa, no seu sofá, não importa. Você também tem o seu pensamento, se isso é fato, realidade ou mito. Não sabemos se são experiências, de tecnologias trocadas com os alienígenas, com alguns países de alta potência, porque até mesmo há 50 anos atrás nós não tínhamos tanta tecnologia como estamos tendo agora. Coisas inováveis, coisas novas, até mesmo na parte de armamento, em tecnologia. E medicina foi avançado de uma forma tão descomunal que hoje não sabemos. E nós, gaúchos, porto-alegrenses, talvez já sabíamos desse fato, mas tínhamos medo de falar há 50, 60, 70 anos, sendo julgados até mesmo como loucos. Então, amigo internauta, o que você faria se hoje na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar, uma nave aparecesse no seu quintal e um ser de presença iluminada aparecesse na sua frente? Nós saberíamos a reação. Nós não os conhecemos. Conhecemos hoje pela eventualidade de que hoje estamos adiantados na tecnologia da internet, vídeos que supostamente circulam por aí no mundo afora, que as coisas que a gente nem imaginava e nem pensava. Você também deve ser curioso, quero saber como é que funciona essas naves, quem é esses seres. Pessoal, o mundo está mudando e junto com ele as tecnologias avançadas. E junto nesse mundo oculto e subescuro, começam a aparecer coisas que até mesmo a gente duvidava.
Uns creem, outros não creem. Qual o segredo oculto dessas histórias que nos deixa arrepiados, pensativos, curiosos? Você imagine você agora aí na sua casa, se um dia você sai para a rua e vê uma estranha criatura ou uma nave dessa em sua frente, qual a sua posição? Vocês não acham que está na hora de o governo então abrir o jogo e dizer, não, realmente isso existe? Ou vão nos enganar até quando? Imagine você, estamos esses anos todos, desde os nossos avós, escondendo esse segredo, desde o caso Roswell. Sabe lá se não tem mais até, né? A gente não sabe. Vocês há de concordar comigo. É estranho. Mas estamos de olho. Queremos respostas desse mundo oculto. Nós queremos a verdade. E até quando vamos esconder a verdade? Eu acho que deveria vir a público, sim. Porque até mesmo a população tem que estar preparada, não digo por uma invasão só alienígena, que a gente não tem nem equipamento para se proteger desses seres. E também saber o que eles querem com nós. Vocês não acham? Então, amigos, você que é cético e acredita, não importa agora qual é a verdade dessa história toda. A gente quer descobrir. Olha essas imagens filmadas de dentro da própria aeronave, da janela de um dos passageiros, filmado pelo celular. Imagina como não passou essa pessoa no momento que viu isso. Ficou se perguntando, o que é isso? Imagine você que estiver dentro de um avião ali, ó, como está essa moça aí, apavorada. Apavorada que viu um troço que ela nunca viu. E aí eu lhe pergunto, você está preparado para receber esses seres aí? O governo está preparado? Sabemos a reação que essas criaturas ou seres intergalácticos querem com nós? Como naquele filme Independence Day, que eles vinham para fazer o quê? Se alimentar, tomar o nosso país, os nossos mundos, nossas, como eles dizem mesmo, as nossas suprimentos de alimentos, sei lá, eu não sei nem explicar, até estou perdido aqui que não é uma barata tonta. São dúvidas que têm que ser esclarecidas. Enquanto isso, o governo faz vista grossa tentando tapar o buraco da peneira, acha não vamos falar que o povo vai ficar louco, desesperado. Né? Como deu uma vez em 54, ou acho que 64, eu não sei, que houve um caso desse. E isso é muito estranho. Acho que tem que ser averiguado e respondido. Aqui é um vídeo que eu consegui pegar pela linhas da internet, um exemplo que aconteceu, né, lá nos Estados Unidos. O mesmo está acontecendo em Porto Alegre. Segue as imagens aí e fica você no seu pensamento, e questionas a profusão de tire suas dúvidas, conclusão e deixe seu comentário, curta e dá um like aí. Um abraço a todos do Frade, Olhar Sobrenatural. A torre é negativa. Os radares não identificam qualquer anormalidade. E essa avaliação é repetida a outros pilotos que relatam visão semelhante. O incidente intriga as autoridades e domina o noticiário. O que está acontecendo no espaço aéreo irlandês? O evento, que poderia muito bem ser a sinopse de um filme de ficção científica, aconteceu no mês de novembro de 2018, fazendo com que a Irish Aviation, a empresa que regula e monitora viagens aéreas no país, iniciasse uma investigação para apurar os fatos e descobrir a origem desse mistério. Embora a agência considere improvável que a ocorrência tenha se tratado de uma visita alienígena, muitos se apressaram em afirmar que as luzes só poderiam vir de naves espaciais ou alguma coisa relacionada a isso. Até mesmo o respeitado jornal Washington Post teceu especulações em um artigo intitulado "Pilotos veem objeto voador não identificado riscar o céu da Irlanda. Se não for um alien, o que pode ser?" Assim como outros aqui do canal, o vídeo de hoje vai girar ao redor do tema Naves alienígenas escondidas pela NASA e vai, com certeza, abrir novas polêmicas. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mundo Desconhecido e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. Esse episódio com o piloto da British Airways aconteceu poucos dias após pesquisadores da Universidade de Harvard afirmarem que o asteroide Oumuamua seria, na verdade, uma nave espacial. Descoberta em outubro de 2017,
O corpo celeste logo gerou comoção na comunidade científica por ser o primeiro objeto interestelar encontrado em nosso sistema solar. Inclusive já falamos diversas vezes aqui no canal sobre o objeto Oumuamua. Porém, acontece que a aparição desse objeto em forma de charuto nunca deixa de formar novas teorias e mistérios, sendo que o assunto nunca passa despercebido, não importa quanto tempo tenha passado desde que ele foi descoberto. A rapidez incomum em que o Oumuamua se movia e suas formas pouco usuais levantaram dúvidas sobre a natureza desse material. O Oumuamua possuía na época da observação 400 metros de comprimento por 40 metros de diâmetro, algo que impressionou os astrônomos. Afinal, o objeto trata-se de um cometa ou de um asteroide? Para os astrônomos Shemuel Bialy e Abraham Loeb, não é nenhuma coisa e nem outra. Oumuamua, que em havaiano quer dizer mensageiro de muito longe que chega primeiro, seria a obra de uma avançada sociedade extraterrestre. Pelo menos é isso que defendem esses astrônomos citados. Pode ser uma sonda totalmente operacional enviada intencionalmente às proximidades da Terra por uma civilização alienígena, escreveram os acadêmicos de Harvard numa matéria publicada na revista Astrophysical Journal Letters. Entretanto, a maioria dos astrônomos recebeu com desconfiança a hipótese citada por esta dupla de pesquisadores. Afinal, a alta velocidade do Oumuamua não seria suficiente para justificar o veredito explicado por eles. Além disso, não foi encontrado qualquer indício de que o Oumuamua teria composição artificial, como seria o caso de uma nave espacial. Os objetos não identificados na Irlanda foram alvo de igual ceticismo. Especialistas disseram que a explicação para o incidente não poderia ser mais terrena. Tudo seria resultado de um meteorito em alta velocidade que, ao cruzar a atmosfera, se despedaçou e gerou um intenso brilho. Segundo tais pessoas, a suposta nave interestelar não passaria de uma corriqueira estrela cadente. No entanto, para quem acredita em vida extraterrestre, esses argumentos não convencem. Mas por que estamos novamente falando sobre o Oumuamua e sobre o acontecimento na Irlanda? Acontece que, segundo acreditam os astrônomos, é provável que esse primeiro objeto tenha vindo de outro sistema planetário, sendo o primeiro do tipo a entrar em nosso sistema solar. Além disso, assim como vimos até agora, este tipo de ocorrência estão sempre ligadas, ainda que por meio de teorias, ao aparecimento de supostas naves alienígenas. Afinal, é claro que se extraterrestres existem, é provável que eles façam parte de um sistema planetário distante. Os objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs ou UFOs, são hoje a principal forma de alimentar teorias sobre civilizações interplanetárias. Segundo o livro UFO, Guia de Referência para o Monitoramento de OVNIs, lançado em 2017, foram registrados nos Estados Unidos mais de 120 mil casos de OVNIs somente entre os anos 2001 e 2015. No Brasil, de acordo com o Arquivo Nacional, foram reportadas 743 ocorrências, de 1952 a 2016. Recentemente, em 2020, uma imagem inusitada, divulgada pela própria NASA, mexeu com o cenário científico, aumentando ainda mais o número de supostos OVNIs espaciais. Esse objeto foi avistado pelo SOHO, que é um observatório oficial da NASA e sempre nos revela novidades incríveis sobre o nosso Sol. Por exemplo, aproximadamente 5 anos atrás, entre 18 e 21 de fevereiro de 2015, um cometa incomum passou pelo Sol, muito semelhante a esse que vimos agora. O objeto foi capturado pela Agência Espacial Europeia, ESA, e pelo Observatório Solar e Heliosférico da NASA, o SOHO. Este cometa foi interessante principalmente por duas razões. Primeiro, é o que chamamos de cometa não pertencente ao grupo, o que significa que não faz parte de nenhuma família de cometas conhecida. Afinal, a grande maioria dos cometas vistos pelo SOHO pertence ao que é conhecido como família Kreutz, todos os quais se separaram de um único cometa gigante muitos séculos atrás. A segunda razão pela qual é interessante
é que a grande maioria dos cometas que se aproximam o suficiente do Sol para serem vistos pelo Sorro não sobrevivem à viagem, sendo destruídos antes. Conhecidos como Sun-Grazers, esses cometas geralmente evaporam sob a luz solar intensa. Este cometa chegou a 3,5 milhões de quilômetros da superfície do Sol e sobreviveu intacto à viagem. Todos esses dados, unidos, fazem uma série de astrônomos e conspiracionistas acreditar que, na verdade, isso não é um cometa, mas uma espaçonave alienígena. Desde o lançamento em 1995, o Sorro tornou-se o localizador número 1 de cometas de todos os tempos. Este, de 2015, foi o de número 2875 da descoberta de cometas do Sorro. No entanto, ele vê cometas não pertencentes a esse grupo apenas algumas vezes por ano. Outro exemplo de observação se deu em setembro de 2016, também por meio do Sorro. A NASA filmou o que parecia muito ser uma nave-mãe extraterrestre reabastecendo seu combustível no Sol, ou algo assim. A gravação pareceu mostrar claramente que a nave espacial estaria utilizando o Sol como fonte de energia. Por mais intrigante que possa ser, o Sol está a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. E mesmo assim, os pesquisadores monitoram constantemente todas as atividades que acontecem neste astro poderoso, o rei de nosso sistema solar. Geralmente em vídeos divulgados pela NASA, as imagens do nosso Sol são espetaculares e mostram toda a grandiosidade e o potencial energético desta estrela central do nosso sistema planetário. Depois de divulgadas na internet, mais especificamente no YouTube, diversos caçadores de UFO afirmaram que as imagens mostravam o reabastecimento de uma nave-mãe alienígena no nosso Sol. Pelo menos foi isso que pareceu aos teóricos da conspiração. Algum tempo antes, a NASA já havia sido cobrada para explicar a presença de um quadrado negro gigante e misterioso no Sol, mais ou menos semelhante a esse que vimos há pouco. O episódio ficou conhecido como o Cubo Negro, que estava sendo colocado na região da órbita em torno do Sol para esconder o que seria supostamente uma nave extraterrestre gigante. As teorias sobre isso vão longe. A imagem foi obtida pela sonda Sorro em 2 de maio de 2016. De acordo com o blogger Scott Warren, especializado no segmento UFO e que sempre comenta sobre assuntos desse tipo, a NASA está usando o tal cubo preto para encobrir a nave alienígena que estaria localizada na região do Sol e que apareceria nas imagens oficiais. Para outros caçadores alienígenas assim como ele, o cubo negro gigante cobre uma evidência da vida extraterrestre e a NASA estaria tramando para ocultar as provas de uma nave espacial alienígena. O motivo real disso ninguém sabe, mas vale a pena dizer que esta não é a primeira vez que os caçadores alienígenas afirmam ter flagrado a NASA tentando esconder evidências de OVNIs com o uso de recursos como quadrados e cubos pretos. E a gente sabe que nem tampouco será a última vez.